Nesse vídeo nós vamos usar o módulo SymPy para resolver equações. No módulo SymPy nós temos o método Solve e o método SolveSet. O método SolveSet é o que nós recomendamos, ele é uma evolução do Solve, né? Ele resolve alguns problemas do Solve. Okay? Então, para começar, nós precisamos rodar os imports, nós precisamos importar o SymPy, e nós vamos importar o SymPy como SP. Então, import SymPy as SP. Por que nós fazemos isso? Porque se eu estiver usando outros pacotes, eu posso saber qual pacote utilizar. Se eu estiver importando o NumPy, as NP, quando eu uso um comando que é do SymPy, eu ponho o SP ponto. Quando eu uso um comando que é do NumPy, eu ponho o NP ponto, por exemplo. Então, nós vamos importar como SP e vamos atribuir ao x e o y condição de símbolos, né? São as variáveis da nossa equação, que aqui nós chamamos de símbolos. Então, x e y vai ser SP symbols e aqui entre aspas, sempre. Vamos rodar o código. Ok? Agora, nós vamos trabalhar com a nossa primeira equação. X² menos 2x igual a 16. Para isso, nós vamos usar um método de equação, de definir equação. E para isso nós vamos também atribuir a uma variável eq01 a nossa equação. Então vamos colocar sp.eq, né? E dentro do parênteses nós vamos colocar dois atributos. O primeiro, do lado esquerdo, é o lado esquerdo da equação, x² menos 2x, e depois o lado direito da equação. Logicamente, se eu fizer x² menos 2x menos 16 igual a 0, aqui eu vou usar o 0. Okay? Então, x elevado ao quadrado, 2 vezes asterisco elevado ao quadrado, menos 2 vezes x, lado esquerdo da nossa equação, e 16 do lado direito, a nossa equação aqui. Vamos rodar e ver como é que ela fica na hora que nós mostramos a equação 0,1. Então, x² menos 2x igual a 16. Agora nós vamos resolver essa equação. E nós vamos atribuir uma variável solução, sol01, e o resultado dessa equação que nós chamamos de equação 1. E aí nós vamos usar o sp.solveSet e dentro dele nós vamos colocar a nossa equação. Eu poderia colocar direto aqui a nossa equação. Eu optei por chamar uma variável eq01 e colocar aqui dentro, né? E aí mostrar qual a resposta da solução. Então, rodando o código, nós temos que a nossa resposta é 1 menos raiz de 17 mais a raiz de 17. Eu posso trabalhar, aqui as minhas raízes deram reais, mas, por exemplo, imagine que aqui seja menos 16, por exemplo. Eu vou obter raízes complexas. Então, se eu rodar o código novamente, eu vou ter raízes complexas aqui na minha equação. Então, nós podemos ter as duas opções de resolução. Né? Logicamente ele funciona, o SymPy funciona tanto para os números reais quanto para os números complexos. Vamos resolver agora a nossa equação com o Solve, né? Então nós vamos a mesma coisa, só ao invés de SolveSet, vamos colocar só Solve e vamos rodar, ele vai também resolver a nossa equação. Como eu alterei a equação, ele trouxe aqui a resposta no campo complexo. Né? Se nós voltarmos aqui e mudarmos a nossa equação novamente, rodarmos, aí vamos voltar para o campo real, vamos rodar novamente, vamos ter aqui a nossa solução real, e aqui ele vai resolver também 1 menos raiz de 17 e 1 mais raiz de 17. Ok? São as duas soluções aqui da nossa equação. Tá? Vamos agora trabalhar com a equação seno de x menos cosseno de x igual a 0, para a gente ver como que fica nesse caso. Eu também consigo resolver essa equação. Então, vamos definir nossa equação 2 como sp.eq, nossa equação lado esquerdo da equação seno de x menos cosseno de x. Lembrando que o seno de x é definido dentro do módulo SymPy, então eu tenho que colocar sp.seno. E menos sp.cosseno. E o lado direito da equação é 0. E aí vamos exibir a nossa equação 2. E vai ficar dessa forma, seno de x menos cosseno de x igual a 0. Agora vamos resolver usando o SolveSet e usando o Solve. Quando eu uso o SolveSet para resolver a minha equação, eu vou obter essa resposta, que é
todas as voltas que eu dou no π sobre 4 e também aqui tem uma união de todas as voltas que eu dou no 5π sobre 4, que na verdade é o mesmo ângulo, mas ele me traz uma resposta completa. Se eu resolver usando o solve apenas, veja o que vai acontecer. Ele vai me trazer só o π sobre 4. Então, é por isso que nós recomendamos usar o solve7, porque ele já vai trazer uma resposta mais completa. Vamos agora definir uma equação que ele, na verdade, tem duas variáveis, o x e o y. Né? No caso aqui, eu vou x² mais y² igual a 6. Essa é a minha equação. Quando eu mostro ela aqui, ó, x² mais y² igual a 6. Quando eu resolvo essa equação, eu tenho que dizer em que eu quero resolver, se em x ou se em y. Eu vou também usar o solve7, mas como eu tenho duas variáveis aqui dentro da equação, dois símbolos, eu vou ter que especificar se eu quero em x ou se eu quero em y. Então, resolvendo aqui para x, ele vai me trazer a resposta em função do y. Se, por outro lado, eu trocar aqui pelo y e rodar novamente o código, ele vai me trazer em relação ao x. Ok? Vamos manter aqui em relação ao x e vamos rodar aqui e deixar rodando em relação ao x, vai dar em função do y. Se eu atribuir valores para o y, aí ele vai me trazer. Essa equação tem um grau de liberdade, né? Então, se eu atribuir valores para y, aí sim ele vai me calcular. Como que eu atribuo valores? Eu pego a minha variável, que está essa resposta aqui dentro, que é a solução 2, pontos subs de substituição, e vou substituir o y, por exemplo, por 1. Então, quando o y é 1, que veja o que vai acontecer. 6 menos 1, 5, né, dentro aqui da raiz. Então, menos 5 e raiz de 5. Se eu substituir por outro número, por exemplo, 2, e rodar novamente o meu código, ele vai me trazer a resposta, uma outra resposta, menos raiz de 2 e raiz de 2. Ok? Posso, inclusive, trabalhar aqui com menos 2. Né? Que vai trazer de resposta, ele vai trazer também menos raiz de 2 e raiz de 2. Enfim, eu posso trabalhar com quantas variáveis forem necessárias e fazer quantas substituições forem necessárias para encontrar um determinado valor. E um último exemplo que eu gostaria de dar é quando nós temos uma equação que ela não vai ter uma solução analítica. Aí eu preciso fazer a solução numérica. E como é que eu sei isso? Então vamos definir aqui, por exemplo, a minha equação 3 sendo o logaritmo de x na base 10 menos o seno de x igual a 4. Essa é a minha equação. Se eu rodar aqui, eu vou mostrar a minha equação. Logaritmo de x na base 10, que é a mesma coisa do logaritmo de x dividido pelo logaritmo de 10. Lembrando que o log no SymPy, ele se refere ao logaritmo natural, ou seja, na base e. Então eu tenho que especificar a base que eu quero aqui, que é na base 10. Então, agora sim, eu vou resolver e vou usar o solve7 sobre a equação 3. E aí ele vai simplesmente passar o menos 4 para lá, igual a 0, ele não resolveu analiticamente. Nesse caso, se eu quiser encontrar as raízes dessa equação, eu preciso fazer uma solução numérica ou uma solução gráfica. Então, somente aqui para exemplificar o logaritmo na base e, né, o número e, ou o número de Euler, né, ele é indicado aqui. Quando eu coloco esse n parênteses, eu estou trazendo o valor numérico. Então, SPN é um método dentro do SymPy que eu trago o valor numérico da base E. Então, meu número E da base é esse valor, esse número irracional, que é o número de Euler. Então, se eu fizer o logaritmo de E na base E, tem que dar 1, correto? Então, se eu faço aqui SymPy log de E, e como ele é na base E, o resultado vai ser 1. Ok? Somente para exemplificar aqui e para mostrar como que o logaritmo funciona aqui dentro do SymPy. Agora, vamos achar uma solução aproximada para essa equação, só para a gente ver como a gente trabalha quando não tem uma solução analítica e nós precisamos trabalhar com uma solução numérica, e aí nós usamos o nosso famoso NumPy. Então, para fazer isso, nós vamos importar o NumPy,
vamos importar NumPy as NP, vamos importar o matplotlib.pyplot como PLT para a gente poder fazer um gráfico. E nesse caso aqui eu vou dar valores para o x1 usando o comando do NumPy, numpy.linspace, vamos dar valores entre 1 e 100 e 10 pontos distribuídos igualmente. E para cada valor de x1 eu vou ter um valor de y1 que nós vamos calcular de acordo com a nossa equação, que é o logaritmo de 10, na base 10 do x1, né? E para isso no NumPy nós temos uma função log10, np.log10 de x1 menos np seno de x1. Por que eu tenho que usar o seno e o logaritmo do NumPy? Porque eles são vetores. Porque aqui eu estou calculando para todos os valores de cada, para os 100 valores dentro do vetor x1. E isso menos o 4, né, porque eu já estou passando o 4 para o lado de cá para achar as minhas raízes. Ok? E aí eu vou colocar aqui no meu gráfico, esse PLT AXHline, isso aqui é uma linha que passa na origem, que cruza, ela é paralela ao eixo X e ela passa pelo zero, tá? Para ficar mais fácil. Esse comando aqui nós não vamos rodar agora, eu já vou explicar por que a gente vai rodar ele daqui a pouco. Na verdade, eu não vou precisar rodar esse comando aqui. E aí nós vamos plotar o nosso gráfico, PLT plot, o x1 e o x2, e vamos mostrar o gráfico, PLT show. Então vamos fazer isso, vamos rodar o nosso gráfico, e o que a gente vê aqui? O que a gente vê é que o gráfico ele está oscilando, tá? Mas ele não passa na origem. Esse gráfico, para ter raiz, a raiz teria que estar passando aqui no zero. Vamos colocar de menos 100, vamos ver o que acontece, até 100. E vamos rodar. Ou seja, esse gráfico não vai ter solução, tanto no campo negativo, né, quanto no campo positivo. Vamos colocar plt.xlimite menos 100 até 100. Vamos rodar. Veja o que acontece. Veja o que acontece com esse gráfico. Ele começa para valor, ele não calcula para valores negativos. Por que ele não vai calcular? Porque eu não posso ter valores negativos no logaritmo. Se eu calcular, por exemplo, se eu tiver, vamos acrescentar uma linha de código aqui, e se eu tentar fazer o log, por exemplo, 10 no número negativo, vamos colocar np.log10 de um número negativo aqui, menos 1, ele vai me dar um erro. Se eu colocar 0, ele também vai me dar um erro. Se eu colocar o SymPy aqui, sp log de 0 na base 10, ele vai me dar infinito. Então, essa equação não tem realmente solução. Tá? Então, o gráfico mostra claramente que ele parte muito próximo do zero, né? Mas ele não tem solução do lado negativo, ele parte do zero e vai oscilando para cima sem passar na origem. Então, por isso que eu não consegui achar uma solução para ele, nem numérica. Então aqui o SymPy me deu uma solução condicional, mas basicamente a gente percebeu que ela não existe mesmo, tá ok? Então se gostou do vídeo, dá um joinha, clica no sininho para receber mais vídeos sobre o nosso canal, tá? Um grande abraço.